Fala pessoal, já peço que se inscrevam no nosso canal, né? Alisson Frota, ADV, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E vamos aqui, hoje nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Kim Lopes, né? Que tem a sua trajetória desde a sua juventude dentro dos movimentos negros, é um dos fundadores do MNU aqui dentro do estado do Ceará, hoje compõe também o MNU Nacional, né? Tem toda uma trajetória de militância, né, na causa da negritude, mas fazer um passo a passo aqui, né? Primeiro assim, quem é o Kim, né? De onde surgiu essa militância, né? Fazer um pequeno resumo, né, de quem é o Kim Lopes, né, dentro desse movimento, né, dentro do movimento político também, né, que são entrelaçados, não tem como se falar do movimento negro sem também se falar do movimento político, né? E aí eu queria que você desse esse início, né, falando primeiro, posicionando a nossa audiência, né, de quem é o Kim, né, dentro desse movimento, né, dessa militância aqui também no Parque Santa Maria, para que a gente possa dar esse pontapé e vamos, né, puxando aqui o diálogo bacana que é. Eu vou aprender muito aqui com você, né, que tem essa militância. Vamos lá. Antes de tudo, boa noite. Boa noite ou bom dia, não sei que horas cada ouvinte nosso, cada um que acompanha aí o Alisson nas suas redes sociais, nas diversas plataformas, vai estar nos vendo e nos ouvindo. Mas, primeiro, agradecer pela oportunidade, eu acho que é importante. Primeiro, é importante mais espaços como esse, né, para debater os diversos temas de interesse da sociedade e de nossa comunidade. Alisson, o Kim Lopes, quem é o Kim Lopes? O Kim Lopes é um militante das antigas, né? Podemos dizer assim. Eu sou um cara que comecei a militar muito cedo. Eu, aos meus 17 anos, já estava militando no movimento social, né? Com os meus 15 eu já tinha minhas curiosidades, né? Já acompanhava, assim, mas sem militar e tal. Aos 17 anos eu comecei a militar nas comunidades eclesiais de base, né? E um pouco no movimento estudantil também. Não era um daqueles que participava do grande movimento estudantil, das decisões, dos grupos que dirigiam o movimento estudantil naquela época, né? UMES, AMES, enfim, e outras organizações, mas já acompanhava, porque também, como estudei no Paulo Benevides também foi uma escola de luta, eu costumo dizer para muitos colegas, e aos meus 17 anos começo a participar das comunidades eclesiais de base, e em 1988, né, a campanha da fraternidade era ouvir o clamor desse povo, né, que tratava justamente comemorando e lembrando, não comemorando, mas lembrando os 100 anos da abolição, em 1888, e naquele período o debate que ocorria nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, era sobre o tema. E a gente discutindo o tema, criamos aqui, inclusive, o Grupo Filhos da África, né, onde a Ledinha é uma das que iniciou esse processo também junto com a gente, lá em 1988. Ela, a Joelma Gentil, né, o Robinho, que era um garoto, um menino, né, podemos assim dizer, e muitos outros colegas que ajudaram a construir esse primeiro núcleo para discutir a questão racial a partir da fé cristã, né? Porque estávamos fazendo essa militância a partir da nossa militância também dentro da igreja, né? Então era um olhar sobre a questão racial a partir da fé cristã, a partir do olhar da militância das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais. E aí criamos o Filhos da África, com núcleos aqui no Santa Maria, no São Bernardo, lá no Palmeiras. Esses núcleos trabalhavam ora com música, ora com teatro, né? E com a capoeira, como também com tudo isso era um mecanismo também de atrair a juventude, atrair os adolescentes para discutir a questão racial, né? E, portanto, aí começa a nossa militância, a minha militância na questão racial. E, depois de alguns anos militando, em 94, 95, a gente começa a ter contato também com outras organizações. A própria Ledinha e a Joelma, em um evento lá no Piauí, encontram pessoas de uma organização negra chamada MNU, que era uma organização negra nacional,
e que já existia, tinha sido criado em 1978 e tinha uma experiência de luta, né, de combate ao racismo de referência no país. E tivemos acesso aos documentos, a Leda trouxe lembro que a Leda trouxe o programa de ação do MNU, com o seu estatuto, com a sua carta de princípios, e aquilo deixou a gente, enfim, eufóricos, né? Pô, nós queremos isso aqui. Né? E aí fizemos uma articulação com outros colegas nossos aqui, como o Florencio, a Lucineide, trouxemos um dirigente nacional do MNU, o Florencio tinha mais posses, era um servidor público federal, acho que bancou, inclusive, a passagem do companheiro da Nacional para vir ao Ceará, e aí criamos o MNU aqui no Ceará, né, em 1995. Então, aí, a partir daí, passamos a militar nessa organização negra, onde militamos até hoje, e hoje estou na coordenação nacional de formação do MNU, e continuamos nessa luta, né, que é uma luta, o racismo ele se transforma, ele vai se aperfeiçoando também, e, portanto, ele não dá trégua, né? Nós costumamos dizer que o racismo é um crime continuado, né? O crime que nossos antepassados sofreram, ele continua até hoje, né? Remodelado, né? Remodelado com novas formas, né? Algumas tão velhas quanto as de antigamente, assim podemos dizer, porque, por exemplo, a violência que mata a nossa juventude, né? As balas, o que mudou, talvez seja balas mais modernas, armas mais modernas, mas a morte de nossa juventude continua acontecendo, né? A nossa juventude hoje vive praticamente um genocídio da nossa juventude. A bala do Estado sempre encontra um corpo negro. Corpo negro, né? E nos nossos territórios a violência é permanente e o Estado que poderia chegar com emprego, renda, salário, educação, saúde, lazer, cultura e esporte, né, costuma sempre tratar o problema da violência com mais violência, com mais polícia, e uma polícia também que não responde, né, aos desafios que a violência coloca, né, que a violência que está na sociedade. Sim. Então, essas violências são alimentadas e, infelizmente, o Estado não percebe que está usando o remédio errado. Sim. Porque eu uso como exemplo o próprio Estado do Ceará. Se a gente for lembrar, o Estado do Ceará ele é um Estado que ele tem investido muito nos últimos 15 anos em segurança pública. Se você for fazer um apanhado do investimento do Estado em segurança pública, nós não podemos negar que o governo Cid e o governo Camilo investiram pesadamente na segurança pública, em equipamento, né? A polícia foi equipada no governo Cid com viaturas de última geração, saíram daqueles carros da Fiat, né? Eu esqueci até o nome Weekend, dos Palios Weekend, né? Para Hilux. Para Hilux. O efetivo praticamente dobrou. Com equipamento, com pistolas, que só tinham 38, hoje estava com pistola 9mm, não sei quantos milímetros aí, fuzis de alguns grupos, né, organizados dentro da polícia, alguns batalhões, e nada de diminuir a violência do Estado. O remédio está errado. Né? O remédio está errado. Então, o remédio deve ser outro. Sim. Se você insistir nesse remédio e ele não dá resultado, né? Não é como, por exemplo, a educação. O Estado investiu em educação e hoje existe um resultado da educação. O Ceará é uma referência na educação no país. Na educação inclusiva, na educação de tempo integral, não é? Ou seja, na educação na idade certa. E isso mostra que o investimento trouxe resultado. Mas a segurança pública é um lugar onde parece um saco sem fundo. Quanto mais dinheiro se coloca, menos resultado para a sociedade tem. Isso é interessante. Aí, pegando aqui um gancho da tua fala, que tu fala assim, a tua história nasce
da formação das pastorais, Das pastorais né? Na sociais, década de sim. 80, né? Isso. Na década de 80, a Igreja Católica tinha um movimento muito forte, né? Com as SEBs, né? Tanto no Brasil como na toda a América Latina, as SEBs teve esse poder de formação da juventude, né? De vir para dentro das comunidades, né? Eu acho que a exemplo, sempre quando eu vou ler sobre esse movimento da Igreja Católica da década de 80, quando você vai ler no livro, eu vou me lembrando das histórias que tu vai contando, né? Que eu vou escutando tu, Aleda, falando, o professor Lafayette, né? Que são pessoas que vieram desse tempo da formação da igreja, né? Da formação política, da formação social, né? E aí o movimento negro praticamente surge aqui no Parque Santa Maria, né? Aqui, vamos dizer aqui no município de Fortaleza, desse movimento de vocês. Mas já existiam outras já organizações. Tinha outros movimentos, né? Tinha, tinha o grupo de União e Consciência Negra, que era um grupo que estava mais ali próximo do trilho, né? Havia um núcleo ali do trilho, que alguns desses militantes, como o professor Hilário Ferreira, desse grupo, a professora Rosa, eu acho que é Rosa Costa, que também hoje é uma professora, inclusive, da UES, também era militante desse grupo de União e Consciência Negra. Já havia também um núcleo ligado também a essas questões da pastoral, até mais antigo que nós, que era o pessoal ali do Jardim Iracema, não é? Com o William e a esposa dele, que me falhou aqui a memória, o nome dela, a Lúcia. A companheira Lúcia e o William também já militavam no movimento negro ali no Parque Iracema e também de uma trajetória também ligada à igreja. Eles organizavam lá a Missa dos Mártires e tal, a Missa de Zumbi dos Palmares. Então, já havia outras organizações do movimento negro, né? Antes da gente. Né? A gente veio somar, evidentemente, com os Filhos da África, e posteriormente com o MNU, mas já haviam também outras organizações. Já tinha outros grupos aqui se estabelecidos, né? Só veio a se somar aos demais grupos, né? Exatamente. Mas hoje o MNU é um dos grupos hoje consolidados aqui dentro do Estado, né? Tomou uma envergadura muito grande, né? Não só em Fortaleza, mas como todo o Estado, né? Tem um trabalho muito bacana de base, né, dentro das comunidades de formação, né, que tudo aí vai entrelaçando com outras temáticas, né, também outras estruturas de poder também, né, o MNU vai entrelaçando. E aí, Kim, eu queria puxar mais um pouquinho de você, para que você falasse assim, vamos falar sobre o racismo, mas eu gostei desse ponto do racismo, dessa perspectiva da ideologia da dominação, né? Que isso passa por todas. Você fala do racismo estrutural, né? Tudo está entrelaçado, né? Quando você vai chegar nos espaços de poder, você não vê a representação negra. Isso. Né? É um dilema que as cotas assim, eu acho que dos anos 2000 para cá, né, teve-se uma evolução de ocupação de espaço, né, porque eu sempre falo, por que as universidades sempre foram nos negadas? Porque as universidades é o berço da nossa elite. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que quando veio o movimento das cotas, uma parte da nossa sociedade, eu falo até da sociedade atrasada, né, elas reivindicam como é que esse povo está começando a chegar na universidade, né? O filho do pobre, né? O filho do trabalhador começou a chegar na universidade, né? Na década de 90 era difícil você ver um filho da classe trabalhadora estar nesses espaços de poder, né? Vamos dizer, dentro dos espaços da intelectualidade. Nem era desejado. Ou seja, né, o sistema ele colocava tantas barreiras, né? Dizia que você não pode, né? Que você não pode, que esse lugar não é seu, que nossa juventude, por exemplo, a Áurea, minha esposa, a Áurea terminou o ensino médio dela, eu acho que em 92 ou foi em 93. A Áurea veio fazer uma faculdade, né? Bem depois, eu acho que bem 10 anos depois que a Áurea veio fazer uma faculdade. Né? Por quê? Porque não estava na perspectiva do nosso jovem, né, da periferia, e muito menos do jovem negro, né, de fazer faculdade. Eu lembro muito que os pais, na década de 80, início da década de 90, quando encontrava outro, assim, né, que falava dos filhos, dizia, não, meu filho terminou os estudos, tinha terminado o ensino médio. Ensino médio. Ou seja, para ele já era muito, né, aquele filho ter terminado o ensino médio. Fazer faculdade, as universidades públicas que tinham aqui, o acesso era da classe média, né? Aqueles cursinhos, praticamente todas as vagas
da universidade era ocupada por pessoas vindo da classe média. Eu lembro que em 2005, por exemplo, eu fui para um debate no curso de medicina da UFC sobre cotas. Em 2005 a gente estava fazendo debate, nós do Movimento Negro, fazendo debate sobre cotas. Acho que estava eu, o professor Hilário Ferreira e o outro colega que era até advogado, não lembro já o nome dele aqui. Então, estávamos Cesário, o doutor Cesário, que é advogado. E aí, no curso de medicina da UFC, não tinha lá naquele dia, só tinha uma menina negra, né? Nem sei se ela se autoafirmava, não lembro dela ter se autoafirmado, não. Mas de todos aqueles alunos, só tinha um aluno que a gente poderia ter um letramento racial de que ela era negra. E os demais não. E a gente falando em cotas e tal, e aí uma delas pega o microfone e diz assim. E eu achei corajoso da parte dela falar aquilo, porque também a gente quer, eu diria que o enfrentamento sobre o debate racial, se você tiver a sinceridade do outro, fica mais fácil a gente, né, do que se esconder e tal. Então ela disse: vocês querem tomar o nosso lugar? Vocês, né? Vocês querem tomar o nosso lugar? O lugar que nossos pais sofreram tanto para nos colocar aqui? Eu disse: não, meu amor, ninguém quer tomar o seu lugar, não. Ninguém quer tomar o lugar de vocês. Sabe o que nós queremos? Nós queremos dividir esse lugar. Nós queremos estar também aqui. É esse o debate. Nós não queremos tomar lugar de ninguém. Nós queremos o nosso. Não é? E não queremos uma universidade só para nós, não. A gente quer ocupar esse espaço aqui também. E as cotas é um desses caminhos. E, então, aquilo mostra como a nossa elite pensa, né? Ou seja, é o lugar deles. Pior que é. Ou seja, e isso incomoda demais nossa elite. Não é só lá no curso de medicina, é no curso de direito, é no curso de engenharia. Foi dentro dos aviões, quando se popularizou a classe mais baixa, a classe C, ter acesso a andar de avião. Né? Isso incomoda, ou seja, a nossa presença em determinados lugares. Né? Então, o jovem preto, pobre da periferia, em um banco de uma universidade pública, isso incomoda um setor. Né? Isso incomoda lá na sala de embarque do aeroporto. Né? Incomoda de encontrar Agora mesmo tem uma polêmica aí de uma, que eu nem sabia que essa figura existia, mas eu vi a polêmica nas redes sociais de uma empresária, youtuber, sei lá, falando que veio ao Beach Park. E olha só, ela veio, não foi para qualquer canto, para o Beach Park, que já é um lugar né, elitizado. Aqui e acolá aparece um pobre no meio lá daquelas campanhas que eles fazem. Meio 50% para quem é de Fortaleza. Exatamente, né? Aí ela lá vai, cai para cima, ou seja, incomodou aquela presença do perfil de pobre também que ela encontrou lá. Então, essa elite, ela ainda existe. E antes ela já existia, hoje ela existe, hoje ela tem lugar de fala, inclusive, tem voto, né? Ela tem lugar de fala, inclusive, ela tem líderes que representam isso, tem figuras que representam esse pensamento atrasado, né? Arcaico, conservador, elitista, né? Patrimonialista. Então, se existe uma arma que esse setor utiliza para garantir esses privilégios, é o racismo. Então, o racismo, eu costumo dizer, junto com outros colegas do movimento negro, que o racismo é uma ideologia de dominação. Porque tem gente que tenta colocar o racismo como se fosse apenas um desvio patológico até das pessoas. Não, eles são doentes. Não tem nada de doença, não, isso aí. Isso é pensado. Tem método, né? Isso tem método, né? Isso tem razão de existir. Isso tem propósito. Qual é o propósito do racismo? É a dominação de um grupo sobre outro, é o privilégio de um grupo sobre outro, né? É a apropriação das coisas, a apropriação do poder, né? Do poder político, do poder econômico, né? Do poder social, do poder cultural. É isso, não é à toa. Não é? Então, eles brigam tanto para continuar nesses espaços. Exatamente. É tanto que quando o movimento negro começa a fazer esse movimento de ocupação desses espaços, eles fazem essa resistência. Não, sem dúvida. Né? Eles fazem essa resistência. Eles não se incomodariam, por exemplo, se nós ficássemos só em alguns espaços da universidade.
Fiquem só aí na pedagogia, Pedagogia, na filosofia. Agora vai para ocupar os espaços, né? Aí quando você vai para a ocupação de todos os espaços, e eu costumo dizer, olha, eu digo isso com tranquilidade, né? E é claro que às vezes algumas pessoas, do ponto de vista ideológico, não tudo é importante sim. Mas na disputa de poder você tem que ocupar espaços que interferem na realidade. Isso, e espaço que interfere na realidade é espaço de poder. Um exemplo claro, né, assim, bem objetivo, mas que está bem próximo da gente. Todo dia, Alisson, jovens negros, homens negros e mulheres negras são submetidas a humilhações dentro de alguns espaços, como shoppings, por exemplo, né? Condomínios de luxo, etc. Então, negros são humilhados, são maltratados. E quando é que você vê a repercussão disso? Só quando tem a morte, né, o extremo, a repercussão, ou quando a pessoa pega uma situação como a das lojas Zara, que pegaram uma delegada. Ou seja, foram lá pensando que estavam falando com qualquer, e aquela mulher negra era uma delegada de polícia civil. Porque nunca associa que um negro vai ocupar esses espaços. Jamais vai imaginar que é um negro. Tem um caso também bem interessante, que é uma juíza daqui também, que ela é juíza no interior, aí sempre relata assim, eu tenho uma escrivã que é branca. Todo mundo, quando entra na sala... Acha que a juíza é a escrivã. É a escrivã. Né? Eu falo, não, doutor, eu estou aqui. Então, assim, mesmo você chegando nesse espaço, não tem garantia nenhuma que você não vai sofrer racismo. Tento invisibilizá-lo, né? Ou seja, então o ex-ministro Joaquim Barbosa falava isso. Ele dizia que chegava para dar palestras em alguns cantos, né, e que não conhecia, cadê o palestrante? Cadê o juiz que veio dar a palestra? Estou aqui. Então, esse lugar que a sociedade racista, que esse Estado racista pensou para os negros, não só pensou, como ele opera para nos manter nesses lugares, né? Porque eu até conversando com um professor hoje, ele dizia, não, eu lutei e tal, não pode ter vitimismo, quem luta consegue. Eu digo, meu amigo, consegue. É bem verdade que o esforço, a gente tem que valorizar o esforço individual de cada um, mas que os obstáculos e que a força movida para você ocupar determinado espaço, poder ser no negro, é muito maior. Total. Né? É muito maior, os sacrifícios são maiores. Enfim, por que você tem que fazer tanto sacrifício para ocupar um espaço em que alguém da pele branca vai ocupar sem tanto esforço assim? O negro, ele... tem exatamente isso, tem esse exercício de fazer esforço, mas se você pegar um branco, às vezes ele não precisa ser nem ser aquele... Se for uma pessoa mediana, ele não faz nem esforço, consegue ter destaque, mas o negro não precisa estar toda hora se provando que é bom, que é o melhor, que não sei o quê. Então, é um processo... E, assim, como é que eu quero que o negro ocupe os espaços de poder, que ocupe as universidades, se de onde a maioria deles venha da periferia e vive uma realidade totalmente diferente? Sem dúvida. Com a drogadição batendo na porta, com a criminalidade batendo na porta. Como é que eu peço... Como é que essa juventude tem forças para fazer essa disputa? Sem dúvida. É uma disputa totalmente desleal. Né? Só que... a persistência, para a gente não quer que seja uma exceção, assim, como um ou outro que vai se destacando, ocupando. Mas a gente tem que trazer para a regra, porque para o branco, o branco médio, ele consegue se destacar dentro do meio social. Você pode fazer uma comparação, como se tivesse aqui um caminho aqui, uma estrada. Então, eu tenho o caminho aqui parece igual para mim negro, para eu negro e para o branco aqui. E aí nós vamos saindo aqui. Só que o campo, essa estrada do negro, ela está cheia de minas. E ele pode ser morto na segunda passada. Né? Esse é o problema do racismo na sociedade brasileira. Quantos jovens, por exemplo, teve um debate muito recente no STF, no Supremo Tribunal Federal, sobre a questão do porte de droga. Vejam só. Por que aquele debate? Porque chegou à corte a informação e a reclamação de que os negros, os jovens negros e o homem negro, a mulher negra,
ele era condenado, né, e enquadrado como traficante por 5 gramas. Por 5 gramas. E alguns brancos só com meio quilo, 1 quilo não considera, era para consumo próprio. E alguns brancos tinham que ser pegos com uma quantidade, sabe, muito grande para poder ser enquadrado, né, como traficante. E um jovem, então, quanto jovem negro, né, que era apenas um usuário, não teve sua vida destruída, né? Quantas mulheres, quantos jovens negros tiveram sua vida destruída sem possibilidade de uma segunda chance, porque foram pegos com uma quantidade mínima de entorpecente, né, para uso. Então, e os jovens brancos ficam livres disso, porque eles são pegos com as quantidades, e isso não dá em nada, é um termo circunstancial. E aí a vida dele continua normal, ele vai ser o médico que o pai quer, vai ser o doutor que o pai quer, o engenheiro, enfim. E a nossa juventude negra, sabe, exposta a essa situação do Estado. Então, se o sistema de justiça, né, identifica que o homem negro que cometeu um delito X, a possibilidade 3 vezes maior dele ser condenado do que um homem branco que cometeu o mesmo delito, né? Então, ou seja, todos esses estudos mostram como o racismo está na estrutura da sociedade, na estrutura do Estado brasileiro, né? Porque quando a gente defende políticas reparatórias, por quê? É porque o Estado ele legislou, ele se estruturou para dificultar a vida de negros e negras. Aliás, ele foi pensado. O Estado brasileiro pensou lá no início do século passado que os negros não existiriam ao final do século XX. Essa era a concepção do Estado brasileiro no início do século passado. No início do século XX, ele disse, até o final do século, os negros no Brasil desaparecem. Então, o que eles pensaram para a gente foi a nossa exterminação. Né? E as políticas que foram desenvolvidas, só para você ter uma ideia, no início do século passado, ali na década de 30, no período, no início da industrialização do Brasil e tal, no período de Getúlio Vargas, com a abolição da escravatura, em 1888, o Estado brasileiro ele começa a trazer imigrantes, fazer uma política de imigração, né, de trazer imigrantes para o Brasil, europeus, evidentemente. Né? Eles proibiram a vinda, inclusive, de africanos. Eles trazem europeus e o Estado diz, não é proibido vir africanos. Né? Então, e dão terras, né? Essas pessoas chegam e recebem terras, e os negros, os africanos e os negros da pós-abolição ficaram sem direito à terra, sem direito a trabalho, sem direito a nada, inclusive com a legislação que o punia, né? A lei da vadiagem, por aí vai. O que é que acontece? Na década de 30, o governo de Getúlio Vargas, vendo que as indústrias recentes no Brasil, elas tinham, a grande maioria dos funcionários, dos trabalhadores da indústria brasileira eram de europeus. Não eram nem brasileiros, nem branco brasileiro. E aí ele cria a primeira lei de cotas, que é chamada lei dos 2/3. Não para negros, mas para brasileiros. Né? Ele disse que as indústrias deveriam ter pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros. E aí, a partir daí, que começa até a entrar alguns negros na indústria, né? Nas ferrovias, e etc. Então, o Estado brasileiro ele pensou em nossa eliminação. Então, até hoje, né, nós enfrentamos essa dificuldade em razão, né, de um acúmulo histórico de um racismo sistemático, né, que ainda nos persegue. Você tem, por exemplo, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na rede de ensino básica do país. Essa lei é de janeiro de 2003. Nós estamos exatamente com 20 anos pós a assinatura dessa lei. E os sistemas de educação ainda não cumprem essa lei. Eu só ficar doido em novembro com o pessoal me ligando das escolas para me dar palestra. Como se o debate da questão do racismo, da questão racial, fosse só em novembro. Fosse só em novembro, cara. Né? Nós tivemos uma vitória importante ontem, que foi a aprovação da lei 3268, que torna agora o 20 de novembro um feriado nacional. Né? Então, foi aprovado no Congresso, falta só a sanção presidencial, que esperamos fazer uma grande festa. É uma vitória importante? Isso muda o quê?
nos fortalece na luta Sim, e tudo, claro. mas evidentemente que a gente deve continuar vigilante na luta contra o racismo, propondo políticas de implementação de cotas, políticas compensatórias para levar a população negra brasileira a uma condição de igualdade de oportunidades. Porque esse é o grande desafio, Sim, claro. é levar a população negra a ter igualdade de oportunidades. Eu, particularmente, nem gosto muito do termo igualdade racial, porque a gente é diferente mesmo. Né? Nós negros somos diferentes dos brancos, os brancos são diferentes dos igualdade índios. de oportunidades. Eu quero a igualdade de oportunidades. Eu estou preocupado se alguém me acha feio, se não gosta da minha cor. Agora, se isso impede de eu ter acesso ao emprego, se isso impede de eu ter acesso a um bom serviço de saúde, se isso me impede de ter acesso a espaço de cultura, de lazer, de esporte, se isso me impede de subir de um elevador em um condomínio, se isso me impede de viver mais, se isso possibilita que eu seja vítima de uma bala perdida ou da violência da sociedade ou do próprio Estado, aí, meu amigo, isso tem que ser combatido. Não é? Agora, se o cara não gosta de mim porque eu sou preto, problema dele. Agora, se isso causar problemas na minha vida, impedir alguma coisa em mim ou para qualquer outro dos meus irmãos, aí a gente tem que fazer a luta e enfrentamento desse racismo. Não, com certeza. E aí, Kim, quando você faz um olhar social, né, assim, quando você faz um recorte sobre o povo negro, né, quando você faz das benesses não sobra nada, né? Agora, quando a gente vai olhar a massa carcerária, povo negro, bala perdida em comunidade por ação do Estado, povo negro, né? Tudo, quando você faz os recortes, não sobra nada, né? Agora, quando você vai olhar as benesses do Estado, de ocupação de espaço, né? Que é onde você está discutindo, que eu acho que é o que a sua fala traz muito disso, né? Que é sobre como é um sistema integrado com método para que a gente não chegue nesses espaços de disputa, de poder. Eu falo assim, a minha mãe sempre falava assim para mim: não, eu só não quero, se o meu filho não entrar nem na drogadição nem na criminalidade, para mim já está ótimo. Pois é. É a fala da mãe da periferia. Eu só quero que o meu filho não entre na drogadição e na criminalidade. Nossos sonhos são muito pequenos na periferia, isso, né? Entendeu? Ou seja, as dificuldades são tantas, os obstáculos são tantos que a nossa juventude acaba sonhando muito pouco, né? Ela acaba achando, eu digo, cara, a gente tem tanto jovem, né, com potencial de sonhar mais alto, de entrar para disputas maiores. E eu nem criminalizo ela assim, porque de onde ela já veio, né? Então assim, poxa, mas por que a gente não pode sonhar com outra perspectiva, né? Assim, e aí eu falei assim, mãe, mas assim, como é difícil a gente fazer essa disputa. E quando a gente começa a avançar, a gente percebe assim, quando a gente começa a fazer essa disputa de avançar os espaços, a gente vai sentindo as resistências, né, dos espaços de poder, né? E aí é por isso que eu sempre hoje... e até pegando um pouquinho da tua fala, que eu acho que tem muito sobre isso também, cada um tem um tempo diferente de reconhecer a sua negritude. Né? Assim, pelo menos assim, a minha eu fui percebendo assim, a partir dos meus 15, 16 anos, que você vai tendo uma conscientização maior, que você vai vendo situações que você vai passando. Não, isso aqui não é normal. Né? Eu passar por 4, 5 abordagens perto de casa, se as pessoas não me conhecerem, só Deus sabe o que poderia acontecer. Né? Eu falei assim, e aí a gente falou, menino, é racismo isso, não tem outra justificativa. Quando eu ia descendo aqui, se viesse uma viatura no sentido contrário, é a certeza que a viatura me parar. A minha mãe já falou umas 3 vezes me buscar na viatura, a sorte é porque sempre foi perto de casa. Né? E às vezes a gente cria instrumentos de proteção. Se uma blitz me parar, a primeira coisa que eu faço é baixar os vidros e ligar a luz de dentro do carro. A gente vai criando instrumentos de defesa. Né? Preto não pode sair de casa sem documento. Sem dúvida. Se sair sem documento, pode ter grandes problemas, né? Então, assim, é todo um sistema. E aí, o racismo não é só uma discussão de negro, né? A gente tem que deixar isso muito claro, sem né? dúvida. Não existe racismo sem o branco também tá participando desse debate. Por óbvio que o lugar de fala é do povo negro e tudo, mas o branco tem que entender o espaço de privilégio dele, né? Que isso é um exercício também que tem que ser feito. Tem pessoas que falam
falam muito sobre isso, sobre o espaço da branquitude, né, e tudo, e trazer eles para dentro do debate, né? Não, é próprio que a gente faz o debate entre os nossos, mas a gente precisa trazer esse povo. É a mesma coisa do feminicídio, não existe você falar sobre feminicídio sem ter o homem também participando desse discurso, porque quem mata mulher são os homens, sem dúvida, né? Então, sem dúvida. são debates que precisa trazer, né, sobre desse processo de reconhecimento da nossa negritude também, né? Sem dúvida, né? E claro que isso, essa estima afetada da nossa população negra, de nossa juventude, ela é sistemática porque o sistema nos impõe isso desde muito cedo, né? Eu estava lembrando, como eu trabalho na área da educação, trabalho no Sindicato dos Professores e tenho a oportunidade de visitar muitas escolas no interior do estado, né, em Fortaleza, e eu lembro que eu estive em uma escola, em uma creche da rede municipal de um município, e aí eu disse, cadê a brinquedoteca da creche? Foi mostrar. Aí não tinha nenhuma boneca preta. Aí eu disse, mas por que não tem bonecas pretas aqui para as crianças negras brincar com bonecas pretas? Não, a gente tem duas, mas a gente guarda, que é para a gente fazer atividade, na Semana da Consciência Negra. Eu disse, mas professora, primeiro que é para ter muito mais bonecas pretas, né? E segundo, as bonecas pretas é para estar na mão das crianças, para elas brincarem também, sim, não para você fazer uma atividade na Semana da Consciência Negra. Não é? Então, você já imaginou que aquela criança não consegue brincar com uma boneca? E essa boneca preta era para circular na mão das crianças negras e das crianças brancas. Né? E as bonecas brancas também circulavam na mão de todas. Porque esse pertencimento, né, esse pertencimento, esse olhar de se reconhecer, ele tem que começar lá, na educação infantil. Na educação infantil. Porque senão você vai criar uma criança, um jovem, um adolescente que não se reconhece, que não percebe a sua beleza, não percebe sabe o quanto é bonito o seu cabelo, a sua cor, e vai negar a sua identidade, vai querer parecer com o outro, vai buscar reflexos positivos no outro, né, no branco. Então, a sociedade ainda faz isso com nossas crianças, com nossos jovens, com nossos adolescentes, né? E isso traz o que você lembrou muito bem. Muitas vezes, esse jovem só vai se reconhecer negro, às vezes, numa situação de dor. Isso. Não é? Às vezes, numa situação de dor. É numa abordagem policial, é numa ofensa, né? Seu negro isso, seu negro aquilo, né? O que é que esse negro pensa que é? Né? É numa abordagem policial. Então, a própria Lélia Gonzalez dizia que você não nasce negro, você se percebe negro na vida, né? Então, a vida vai nos impondo isso, e o ideal é que nossa juventude, já bem cedo, já tivesse esse pertencimento, porque isso fortaleceria demais a luta contra o racismo. E é nossa tarefa, enquanto movimento negro, fazer esse debate, né, desse pertencimento, desse orgulho de ser negro. Por isso, as nossas expressões, negro sim, sou negro com orgulho. Então, a busca da gente, de fortalecimento dessa identidade, desse pertencimento, é sem dúvida nenhuma uma luta constante nossa do movimento negro, e em busca das várias possibilidades, seja do ponto de vista do marco legal, para obrigar que a produção cinematográfica brasileira, por exemplo, estabeleça o percentual de presença negra, né? Seja nos filmes, nas séries, enfim, nos programas de auditório. É necessário, porque se você deixa solto para o mercado fazer isso, ele vai fazendo ali pontualmente, né? Claro que nós não podemos negar que não houveram avanços nesse aspecto, né? Porque se você for olhar a produção cinematográfica e televisiva brasileira de 2 décadas atrás, né, a ausência de negros ainda era maior. Né? Ainda era maior. O galã já era um padrão, né? Branco. Do olho claro. Né? Dos últimos anos a gente vê esse movimento do galã negro, né? Que a gente não via nas novelas, né? E vem tendo esse movimento. E eu sempre falo, acho engraçado, sempre quando eu tenho a oportunidade, eu falo assim, mas o negro, assim, só nos chamam nesse período de novembro, né? Mas o negro também tem outras coisas. A gente não só fala sobre racismo, a gente fala sobre arte, a gente fala sobre intelectualidade, a gente fala sobre cultura, né? E aí também eu tenho muito esse cuidado, assim, quando eu faço essa fala. Mas a gente tem outras coisas para falar também, né? Nós temos a negritude, tem uma intelectualidade, além de debater o racismo. O racismo é uma militância
maior, né? Mas a gente tem capacidade de fazer qualquer debate. Você me lembrou uma coisa que um colega que a gente dialoga muito, que é um companheiro, até chamo ele de meu guru, que é o companheiro Bernardo Lamparina, que foi coordenador da Coordenadoria de Políticas de Igualdade Racial da Prefeitura de Fortaleza na gestão da Luiziane Lins. Então, a gente toca muita ideia, Bernardo, e esses dias a gente vem falando sobre quarto de despejo, né? E diz assim, o Estado brasileiro, mesmo setores progressistas, quando chegam ao poder, eles só enxergam o negro para botar em um canto, lá naquele quarto. Lá na Coordenadoria de Igualdade Racial, ou no máximo numa política de direitos humanos. Isso. Né? Como se não tivesse um negro que tivesse capacidade para dirigir a política de educação, de economia, né, tributária, de planejamento, né, de desenvolvimento agrário, enfim, os negros podem ocupar outras pastas. No governo Lula, acho que foi no Banco Central, o Lula indicou o primeiro negro de um século de Banco Central, né, para a diretoria do Banco Central, né? Para você ver, né, a ausência nossa desses espaços de poder. E aí a gente tem feito esse debate. A nossa realidade hoje, ela é fruto, objetivamente, da nossa baixa organização e capacidade política, né, de ocupação de espaço de poder. Nós só vamos, na verdade, alterar isso ocupando espaço de poder. Não há outro caminho. Não há outro caminho na sociedade. Nós precisamos ocupar espaço de poder na política, nos parlamentos, no executivo, no setor privado. Nós precisamos de grandes empresários negros também, agora, evidentemente, que com pertencimento, para ajudar na causa, né? Para ajudar na luta, para pegar na mão dos outros, né? e puxar, né? E puxar e criar uma sociedade com maior igualdade de oportunidades, que é isso que a gente deve estar lutando e brigando. E aí, como eu vinha falando, nos anos 2000 teve esse movimento, né, da gente chegar nas universidades, né? E hoje a gente vai tendo frutos, né, dessas formações. Eu vou falar para você que eu sonhei estar na universidade. Para mim, eu nunca pensei em estar na universidade porque para mim era uma realidade muito distante. Como é que a gente da classe trabalhadora vai sonhar nesses cursos, como você falou? Só nos sobrava, não é menosprezando, claro, né? Por óbvio, mas eu falo assim, é da condição de sonhar em ocupar outros lugares, porque para a gente não, só quero passar. Se os que pensavam em sonhar, não, só vamos fazer pedagogia que é mais fácil, vamos fazer letras que é mais fácil. Sem dúvida. Mas por que a gente não pode sonhar em fazer engenharia, fazer medicina, fazer direito, que é os cursos da elite, né? Na década de 90 era isso, né? Era assim, quem estava nas boas escolas, chegavam nas UFC da vida, o S, e aqueles que não tinham condição de chegar pagavam nas universidades particulares, nos cursos e para a gente não tinha esse debate, né? E aí eu sempre é uma coisa uma tecla que eu sempre bato. O MNU, nós temos um hino também, além de uma bandeira, temos um hino. Sim. E o nosso hino diz: e se poder o refrão do hino e se poder é bom, negro também quer poder. Cantando em alto tom, negro também quer poder. Então a gente precisa ocupar espaço de poder, né? Até para fazer a negociação. Fazer os debates. Fazer os debates. Eu digo, olha, só existe negociação quando o outro tem poder. A negociação com quem não tem poder não é negociação. Alguém chega e concede, é concessão. Você negocia com quem tem poder para negociar com você. Então, os negros brasileiros, hoje, mais da metade da população brasileira, se estivessem organizados politicamente, se tornando uma força política, nós conseguiríamos impor um poder de negociação diferenciado. Né? Enquanto a gente estiver deixando que os outros façam o nosso destino, dirijam os nossos destinos, a gente não vai conseguir alterar essa correlação de força. Então, é necessário. Então, assim, nós pedimos aos negros e negras, disputem espaço de poder, seja no parlamento municipal, no estadual, no federal, seja no poder executivo, seja no poder judiciário, sabe? Seja na economia. Pegue dinheiro emprestado aos bancos para montar a sua empresa. Não tenha medo, não, porque os bancos não têm medo de pedir dinheiro emprestado, não. Tem medo, não tem nem de pedir emprestado, nem de dívida. Nem de dívida, né? E o nosso povo, sabe, ele fica receoso, peça, para, né? Não é para
fazer gastos desnecessários, mas para investir em um negócio e aí você, sabe, melhorar a sua vida, da sua família e de outros, tenha coragem, tenha ousadia, faça isso, vá em busca, porque a gente precisa disso, tem que usar mais. Sonhar com outra perspectiva, né? E a gente precisa realmente fazer esse debate nos espaços de poder, né? Eu passei pela minha graduação, eu não tive um professor negro. Porque como é que justificam você passar por um curso de direito e não ter um professor negro? Aí eu vou para a pós-graduação, não tem um professor negro. Aí eu chego no mestrado, eu sou o único aluno negro sem nenhum professor negro. Por quê? Por isso que eu falo assim, é importante o mestrado, esse espaço de formação intelectual não é um espaço para nós. Olha, e para você ver, isso em um campo em que nós temos, nos últimos anos, ocupado mais espaço, o campo da educação e da universidade. Sim. Olha, e você aí, você com uma trajetória acadêmica, né, sem ter a presença de muitos de negros na sua área. Você está na área do direito, né? Então, isso mostra como essa área do direito é elitista. Sim, total. Né? Aí você imagina que nessa mesma trajetória, o caminho é semelhante lá na engenharia, na medicina, né? Enfim, nesses cursos, que aí, os cursos da chamada elite. Então, a gente precisa enegrecer todos esses espaços de poder. E aí a gente fala, olha, a gente tem que disputar todos os espaços, a reitoria, sabe? A reitoria de extensão, enfim, porque se você não está lá para decidir, as coisas não caminham. Uma universidade como a UFC, por exemplo, você tem uma lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Como é que tem uma lei que obriga esse conteúdo na rede de ensino básica e a universidade não está obrigada a formar o professor? Também isso. Ou seja, tem que estar lá na formação. Como é que eu cobro que o professor faça, mas se ele não passou nem por uma formação? Exatamente, se não teve uma cadeira, né, obrigatória para ele sobre a africanidade, sobre a história da África, história do negro no Brasil, enfim, não teve, ele não passou por isso. Aí é um professor que se formou e não teve acesso a esse conteúdo. E aí o sistema de educação lá também não vai colaborar muito com a formação desse professor, com a chamada formação continuada, né, para lhe dar esses elementos. Então, esse é o grande desafio. Aí, se você, mesmo na educação, existe essa ausência, você imagina em outros setores, né, como setores mais elitistas ainda, como o setor econômico das grandes empresas e o setor do poder judiciário, por exemplo. E aí a ausência, os gatos pingados dentro do sistema de justiça ainda são menores ainda. Tem um juiz, eu não sei o nome dele, que ele fala que são brancos julgando negros, né? Ele é um juiz, exatamente. Ele tem uma militância muito forte, né? Ele fala muito sobre isso. Assim, eu tenho muita honra de ser juiz, mas o sistema é cruel. A branquitude ocupou esses espaços que quem está sentado na cadeira dos réus é um preto. E quem está lá é um branco julgando. Exatamente. Né? Como é que a gente vai esperar outra condição? Né? Próprio que a gente espera a legalidade, mas tem a racialidade atrás. Claro, com certeza. Desse processo, né? Atravessa tudo. Né? Atravessa, você olha... Porque existe o julgamento humano mesmo, né? Dos valores e tudo. Então... e aí, na verdade, tudo isso já é hoje comprovado com pesquisas. Não é achismo, não, são números. Exatamente, não estamos falando nada de achismo. Você que vai estar nos escutando, não, são números. Há pesquisas que comprovam o que estamos falando aqui, né? Não é achismo, não. De que esse sistema de justiça ele pune mais os pretos, né? As pesquisas demonstram como isso ocorre no sistema de justiça. E aí quando a gente vai falando, como você falou, né, a gente precisa fazer essa disputa no mercado, né, ocupando esses espaços, nos espaços políticos, e aí afunilando um pouquinho aqui mais para a nossa realidade aqui no estado do Ceará, e quando você vai olha para uma Câmara Municipal, né, como você não pode, você vai hoje teve até um movimento agora na Câmara dos Deputados Federal, né, que instituiu a bancada bancada negra, bancada negra, né, que eu acho que é um grande avanço, é um reconhecimento, né, assim, são pequenos avanços, né, porque todo mundo tem a bancada da bala, a bancada do boi da bala, né, mas a negritude nunca tinha se organizado em uma bancada, né, apesar de ser uma bancada bem diversa, né, assim, às vezes
não tão, né, estigmatizados dentro da mesma corrente, mas a maioria ali tem aquele movimento de esquerda, né? Mas é um avanço também importante, né? De construção de pautas, principalmente, né? Quando você está muito disperso, né? Muito até difícil, fica tipo só uma voz da resistência, né? E aí, quando você faz a união dessa bancada da bala, você começa a construir um movimento até de construir políticas públicas mesmo, né? Que é como você falou. A gente precisa estar nos espaços de poder, né? Isso. Onde tem os poderes de decisão, onde estão se discute, fazendo os verdadeiros debates. Né? Nós temos feito, o MNU já por 2 anos ele tem realizado o que nós chamamos toque de reunir, de candidaturas negras, né? Sim. Nós fizemos isso na eleição em 2020, no Parlamento Municipal e para as prefeituras. Fizemos agora também na eleição passada um encontro com pré-candidaturas negras, né? Vamos realizar também agora em 2024 esse encontro de pré-candidaturas negras. A ideia é a gente chamar pré-candidatos negros, seja vereador, a prefeito, prefeita, a vereadora, para um grande evento onde a gente submete uma carta com alguns princípios, né? Então, o que é necessário para participar desse evento? Primeiro, ser negro, e segundo, ter compromisso com aquela agenda daquela carta, né? Com algumas políticas públicas de enfrentamento do racismo e das desigualdades raciais. Sim. Então, feito isso, a gente convida, e se a pessoa assina a carta, compromisso, participa do evento. Então, a gente vai realizar novamente em 2024, agora, esse encontro, do nosso terceiro toque de reunir, para ir juntando mais e mais, né, negros e negras que estão aí disputando, desejando disputar esse espaço de poder do Parlamento Municipal ou do Executivo Municipal para o próximo ano. E é difícil, viu, Kim? Quando você olha hoje para a Câmara Municipal, é uma Câmara branca, né, predominantemente 90% ali, de pessoas brancas da classe média. Né? Sem dúvida. Né? Porque não existe campanha, infelizmente hoje, você não se constrói campanha sem condições financeiras, né? E as candidaturas de periferia, especialmente as candidaturas negras, não conseguem. Como é que eu vou? Porque o pessoal da classe média tem patrimônio até para, né, para desfazer, né, para construir candidaturas milionárias, né? E a gente faz essas campanhas muito mais no ideológico, né? Assim, nas pessoas que acreditam da importância da gente estar nesses espaços, fazendo essas disputas. É uma disputa desleal, né? Vamos botar assim na ponta, assim, né? E assim, o racismo, como ele está presente na estrutura do Estado, ele está presente nos mais diversos segmentos da sociedade. Só para você ter uma ideia, por exemplo, né, o Supremo Tribunal Federal havia regulamentado, né, essa questão da distribuição dos recursos para as candidaturas, né, e tinha estabelecido lá cotas, valores, segundo a questão da identificação, da autodeclaração dos candidatos. Candidaturas negras teriam um percentual, etc. O que acontece é que nem os partidos de esquerda cumpriram as regras estabelecidas pelo STF, nem os partidos de esquerda. Porque quando um partido de direita que não tem alinhamento com essa política de igualdade racial, nunca fez o debate e tal, isso seria esperado, né? Não surpreende, Não né? surpreende. Agora, quando nossos partidos de esquerda não cumprem essas regras, cara, meu amigo, você vê, o negócio é sério, né? O debate está enraizado na estrutura. É muito sério, ou seja, o enfrentamento do racismo ele tem que se dar nos mais diversos espaços, desde o campo da esquerda, do centro e da direita. Né? O racismo não está só no campo da direita, como alguns imaginam, não. Está no campo do centro, está no campo da esquerda. E é lamentável que, às vezes, alguns setores do movimento não tenham a coragem também de denunciar, né, esse racismo presente nesses setores também mais progressistas. Então, é lamentável. Inclusive, eles aprovaram, foi uma PEC recente para, para anistiar os partidos que não conseguiram cumprir nem as cotas de mulheres, nem de negros, cara. Absurdo, né? É absurdo. E até partidos como o nosso, né, acabaram votando nessa PEC, chamando voto para essa PEC. Assim, é lamentável, né, mas isso mostra
de que a nossa luta é uma luta um pouco solitária. Solitário. Agora a gente precisa de mais unidade do ponto de vista da população negra, ou seja, de compreender da importância de ocupar esse espaço de poder, para que a gente tenha capacidade mais à frente de uma negociação mais justa. Porque Sim, enquanto claro. a gente não tiver espaço de poder político forte, até de mobilização, a gente vai ficar eternamente nessa negociação onde o outro concede alguma coisa, né, de acordo com o seu bem-querer. Não podemos ficar só nessa. Temos que nos constituir uma força. A gente tem tudo para se constituir uma força, né, para, de verdade, disputar esses espaços e construir uma nação com outras bases, né, na base da igualdade de oportunidade, na base do respeito de todos os povos, de todas as crenças, e, portanto, construir um país diverso como ele é, de verdade, né? E não um partido que é diverso no seu povo e centralizado os poderes na mão de poucos, de um único povo. E essa é nesse ponto que eu gosto de bater muito, sabe, Kim? Porque é cruel, né? O processo, você, né, ano passado, né, vivenciou isso, né, e como é desgastante também, né, você fazer, porque você, no meio de um processo eleitoral desse, você ainda ter cabeça para fazer essas disputas, né, também é cansativo também. E aí tá fazendo, eu bato sempre nessa tecla assim, que a gente precisa estar fazendo esses debates, né? A gente está participando desses processos eleitorais, que é difícil, né? Eu falo sempre que é um movimento de resistência, né? De você estar fazendo, de mostrar para as pessoas que esses espaços não são espaços, né, da classe média, como eles reivindicam, né? Assim, é porque eles fazem essa disputa aqui, porque eles fazem, não, esses espaços aqui são nossos. Sempre eu falo isso, assim. A minha mãe, ela não me preparou para me ocupar esses espaços de poder. A minha mãe, como eu falei, ela só não queria que eu entrasse na drogadição e nem na criminalidade. Mas esse pessoal da classe média aqui, os pais deles preparam eles para ocupar os espaços de poder. Sem dúvida. Eles preparam. A gente fala assim, hoje a classe política dominante, a gente sabe, esse pessoal que os pais mandaram todo mundo estudar nos Estados Unidos. Né? Sem dúvida. De Tasso Gereissati a Cid Gomes. Todo mundo aqui foram estudar nos Estados Unidos para voltar para cá, para o Ceará, para ser a dominação da nossa classe política. Eu lembro de um colega meu que começou a mexer um pouco nessa história de investimentos e tal, né? Em algumas plataformas de investimento e tal. Ele disse que existem alguns ricos milionários que eles colocam os filhos para exercitar esses investimentos, brincando. Assim, eles até perdem dinheiros, porque eles estão ali exercitando, né? Botam adolescentes para brincar de investimento, de compra, de venda de ações, de moeda, de não sei o quê. Ou seja, tem isso, cara. Os caras fazem isso, né? E é isso que perpetua esse grupo, essa dominação por parte dessa pequena elite aí em cada estado, em cada nação e no mundo. É pesado. A luta é constante, né? E aí tem uma hora que também você precisa fazer esse processo de renovação também, né, Kim? Assim, você vem de uma geração e aí você espera também que a outra geração venha dar continuidade nessa luta, né? Não, sem dúvida. Né? Porque chega um momento, né, que você tem que passar o bastão para outras pessoas estar fazendo debate, né? Estar ocupando esses espaços, né? Com certeza. E que a gente possa estar fazendo cada vez mais esse debate qualificado. E né, de certa forma, nos últimos anos houve esse movimento, como você falou, de ocupação de espaço, né? A gente vê um ciclo, né, assim, muito tímido, né, comparado com o que o movimento negro espera, né, de ocupação, seja na televisão, seja no poder judiciário, né? As defensorias públicas hoje têm cotas, né, em sua maioria para negro, quilombola, indígena, né? Até recentemente já tomou um grupo posse na defensoria pública que tinha negro, indígena, né? E aí, mas ainda é difícil quando você inclui essas cotas, é um movimento que ainda é difícil você fazer esse processo de inclusão sem dúvida. Né? Ainda acaba que sobra cotas, né? Então, assim, tem um movimento que eu acho que você sempre fala muito disso, de que a gente precisa estar nas universidades, né? Que a gente precisa estar se formando intelectualmente, com certeza, para que a gente possa estar fazendo esse debate, porque a classe média se prepara fortemente para estar
ocupando esses espaços, né? Não, sem dúvida. E aí, para a gente tentar aqui fazer uma remate, que a gente já está indo para quase uma hora de conversa, né? Eu tenho que me preparar para a viagem. Aí. eu fiz até um roteiro aqui, mas como eu imaginei que você a gente vai desenrolando a conversa, né? Só para que eu não pudesse me perder aqui na nossa conversa. E aí, qual é a perspectiva hoje que a gente tem, né? Futuras, né? De construção, né? Prova que o futuro é construído do presente, né? Claro. Não se fala de futuro sem pensar no hoje, né? E assim, hoje como é que está esse movimento, né? Hoje como é que a gente está, como é que a gente pode avançar ainda, né? Na perspectiva de ocupação de espaço, de ocupação de debates, né? Que não nos chame só para fazer o debate no período de novembro, porque a gente está preparado o ano todo para fazer esse debate, né? E queria escutar um pouquinho assim, né, da sua perspectiva futuras. Alisson, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de ousadia e coragem em todos os aspectos, né? Ousadias individuais e ousadias coletivas, né? Coragens individuais enquanto indivíduo, enquanto homem negro, enquanto mulher negra, né? Mas também nós precisamos de ousadias até para cobrar de aliados, né? Por exemplo, agora nós tivemos a indicação de 2 ministros ao STF, né? E saiu uma mulher e entrou saíram um homem e uma mulher, entrou 2 homens. O movimento negro tinha feito uma movimentação para tentar garantir o chamamento por parte do presidente Lula de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E nós não conseguimos isso. Ocupamos ainda espaços de poder dentro da estrutura do governo em lugares que a gente chama de quarto de despejo. Ali você fica ou aí na cultura, ou nos direitos humanos, ou na igualdade racial. Então a gente precisa usar, e para usar tem que reclamar, não adianta não. Se a gente ficar, não, vamos deixar para a próxima, o momento e tal, não, tem que reclamar. Então a gente tem que bater nos aliados também. Sim. Né? Porque tem que trazer o debate para a cozinha, né? Tem que chamar para a cozinha, para a sala, tem que fazer o debate em todo canto. Porque se a gente não fizer o debate, se a gente não fizer a cobrança, a gente vai continuar sendo preterido desse debate de ocupação de espaço de poder. E, então, o movimento negro tem que ter ousadia e coragem para também cobrar dos aliados, né? Porque dos que não são aliados a gente cobra já naturalmente. E precisamos avançar na organização do movimento negro para um movimento de massa, sabe? Sim, a gente é um movimento de muito, eu acho que de muita formulação, mas um movimento de quadros. Sim. Né? Eu acho, uma avaliação minha, eu acho que o avanço do movimento negro ele precisa avançar para a massa, para a periferia. Né? É bom quando vem um militante que já milita no movimento estudantil, no movimento sindical, e vem, é convencido e vem para atuar no movimento negro, para a massa também. Não podemos desprezar isso também, é importante. O cara tem um acúmulo político, etc. Mas o que vai tornar esse movimento forte, capaz de negociar e de pressionar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, são organizações de massa. Né? Então, o movimento negro precisa avançar nisso. Então, acho que a gente precisa avançar nisso, que isso vai tornar o movimento negro forte. Sim. Ou seja, é onde uma voz e um pedido para uma mulher negra no STF pode ter peso. Né? Ter peso de negociação. Porque, no momento, a gente não tem essa capacidade de negociação, essa força política. Sim, a correlação de força, né? Até o movimento sindical, né? Que é um movimento que tem estrutura e tudo, hoje encontra-se adormecido, né? Podemos assim dizer, que tem estrutura, que tem sede, que tem dinheiro, que tem, enfim, recursos. Imagine nós do movimento negro. A gente precisa construir um movimento com maior capilaridade na sociedade, e especialmente nos nossos territórios, na periferia das grandes cidades, em qualquer parte desse país. Então, eu acho que a perspectiva é avançar na organização. E sempre com esse olhar de que a ocupação de espaço de poder ela é necessária para alterar essa correlação de forças. Senão, a gente não caminha. Nós precisamos avançar mais na educação. A gente precisa... Nós do MNU defendemos que o conjunto do movimento negro precisava
apresentar um projeto político do povo negro para o Brasil. Porque o projeto de nação que nós temos, ele não foi construído por nós, por nós negros. E a gente precisa propor um projeto. Dizer, nós temos isso aqui. Nós pensamos isso na organização da estrutura do Estado brasileiro, né, no parlamento. Né, a gente tem que discutir essa forma, o parlamento, com essas duas casas, é o ideal? Sim. Não é. Como é que seria? A gente definir, por exemplo, cotas nas cadeiras para negros e para mulheres. A gente tem que avançar nesse sentido. Eu acho que até o Chile tem vagas para cadeiras para mulheres. A gente precisa rodar esse ciclo, né? A gente não altera se não tiver essas coragens, né? Então, a gente precisa... O que é que nós pensamos na economia? O que é que nós pensamos no sistema tributário? Como é que a gente vai cobrar imposto? Vamos cobrar imposto de um preto pobre da mesma forma que cobra de um rico? Né? Não, tem que ser diferenciado mesmo. Tem que ser pensado em um sistema tributário que ele cobre dos que mais têm, historicamente, e redistribua para os que menos têm. Então, a gente precisa construir tudo isso, um grande projeto político do povo negro para o Brasil, né, na esfera econômica, política, de educação, de organização social, para apresentar para o Brasil, para a gente poder estar negociando ali, porque senão a gente vai ficar sempre nos remendos e à margem dos debates, a margem do debate e comendo o que cai da mesa, né? Comendo o que cai da mesa. Então, eu acho que a perspectiva nossa no futuro, eu acho que a gente tem avanços a dar e sou muito confiante nisso. Eu acho que a sociedade brasileira caminha. Eu acho que, por exemplo, essa vitória ontem da lei 3268/21, que torna o 21 de novembro feriado nacional, é simbólico, é uma questão simbólica, mas eu acho que a gente vai ter, a partir de agora, no próximo ano, quando um jovem negro estiver na praia, nesse feriado, ele vai saber feriado de quê? Feriado da consciência negra, feriado de Zumbi dos Palmares. Isso ajuda no empoderamento, né? Eu acho que a gente tem que caminhar por aí, a gente tem que ter mais coragem de dizer eu sou negro, né? O candidato negro, usar a camisa, o vote preto, o vote negro, vote, né, em um de nós, nessas falas mais positivas. Ainda é muito tímido, né? Muito tímido ainda. Ainda fica muito restrita ao próprio movimento, né? E aí, acho que é muito a sua fala nesse sentido de capilarizar, né, em outras, que às vezes assim, eu posso fazer o debate da negritude sem necessariamente estar me envolvido dentro do movimento propriamente dito, né? O movimento é um movimento de organização, né? Assim, você precisa para fazer o debate social, na verdade, né? Mas a gente precisa trazer para além desses movimentos. E outra coisa, sabe, Alisson, a gente tem que dar um pouco mais, eu diria, de energia e coragem para a denúncia. Porque assim, a gente fica falando de racismo estrutural, racismo institucional. É como se o racismo fosse uma coisa para lá e não tivesse ninguém operando. Sim. A gente tem que apontar para o racista. Você é racista. Sabe? O que você está fazendo é racismo. A gente tem que denunciar isso. Porque se você não denuncia isso, o racismo fica como se fosse uma entidade ali, né? E as pessoas que estão operando e fazendo o racismo acontecer, não acontece nada com elas. Então a gente tem que... e o racista fica incomodado quando você diz que ele está sendo racista. Né? Eu não esqueço nunca, só para a gente fechar aqui, para você ver como identificar o racismo, isso muda a correlação. O Bernardo, que foi coordenador de igualdade racial da Prefeitura de Fortaleza, eu lembro que ele estava num evento, nós estávamos organizando um evento e íamos levar alunos para uma atividade da Semana da Consciência Negra. E tínhamos acertado com a figura lá que era responsável de liberar os ônibus. Uma semana antes, o cara liga lá para a coordenadora e diz, não vai ter mais ônibus. Mas por quê? Porque vai ter a Bienal e os ônibus agora vai ser deslocado para levar alunos para a Bienal. Aí, quando o Bernardo chega, damos a informação para ele, aí ele pega e liga para a figura. E, fulano, e os ônibus para a nossa comemoração da Semana da Consciência Negra? Não tem mais não, porque tem a Bienal, vamos priorizar. Aí o Bernardo diz, sabe por que você está fazendo isso? Aí o cara, como assim? Sabe por que isso está acontecendo? Porque você é um racista.
O cara, o que é isso, Bernardo? Sim, Nada, rapaz, um parceiro, não diga isso. Aí se arma bem rapidinho. Exatamente, pelo amor de Deus, o cara, não, você é racista. E eu vou denunciar isso. Uma reunião que tiver de gestão, eu vou denunciar isso. Isso aqui é racismo. Aí, pá, desligou. 20 minutos depois o cara liga. Não, a gente vai, deu um jeito aqui, garantiu os seus ônibus e tal. Então, ou seja, se não tivesse tido o Bernardo não tivesse reagido com essa firmeza, né, e apontado, ia ficar na coisa do racismo estrutural, do racismo... uma entidade maior que ninguém... exatamente. Não, foi o racismo estrutural, foi o racismo institucional. E aí o cara lá, que é quem opera o racismo, faz ele acontecer, ia sair de boa. Não, é você. A culpa é sua. Se não tiver o evento e os meninos não forem para o evento, é pelo seu racismo. Então a gente tem que começar a apontar o dedo, sabe, para o racista também, porque senão a gente não interfere nessa correlação. Porque é como você falou, né? Então fica nessa sensação que é uma entidade distante enquanto está operando dentro dos nossos locais de trabalho, dentro, né? Em todos os cantos onde a gente vai estar, né? Então eu acho que realmente precisa. E hoje, assim, até saindo, né, dessa perspectiva, também hoje nós temos uma delegacia especializada para... Porque até para tratar isso na delegacia, o pessoal, às vezes, a gente vai falar, já vi pessoas falando, o delegado, porque as pessoas não estão nem preparadas para poder como é que se opera isso dentro da delegacia, né? E hoje, se tem uma delegacia, foi uma resistência, né? Ter essa criação dessa delegacia. Quase não sai. Quase não sai, né? Foi um movimento grande para poder sair, que não é só do racismo, mas do racismo religioso, da LGBTfobia, né? Então, outras, né? Que é outras militâncias, outras lutas, né? Então, assim, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo aqui, eu queria agradecer, Kim, assim, pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda aí junto com a PEL, que é corridíssima, né? Você faz muitas atividades no interior e se disponibilizou estar aqui fazendo uma conversa aqui, né, agradável aqui. Eu aprendi muito assim com você, né? Não tinha nem dúvida que tem pessoas que eu construo um script, mas eu sei que no diálogo aqui as coisas vai fluindo. E a gente pensa que 1 hora é muito, mas quando a gente vai conversando, né, a conversa flui muito bacana, né? E aqui para mim foi muito, muito gratificante. E aí, quero encerrar, né, mais esse segundo episódio para vocês. Quero que vocês, se puderem, né, sigam, comentem, né, sobre o conteúdo. É importante também o feedback de vocês, né, para que a gente possa estar aprimorando, né? Eu vou deixar todas as minhas redes sociais, vou deixar também a rede social do Kim, que tem essa militância aqui também, né, para que vocês possam estar acompanhando, né? Tem uma agenda importante junto com a MNU. E é isso, agradecer a todo mundo, né, pela presença, né? Nos sigam nas redes sociais. Sigam o Kim, me sigam também, que a gente tem um trabalho bacana. A gente, cada vez mais, semanalmente, a gente vai estar trazendo os debates que realmente, né, impactam a sociedade, que impactam, né, o meio social. E são debates necessários que a gente precisa trazer, que às vezes a sociedade não tem coragem de trazer, e nós vamos estar aqui debatendo e trazendo pessoas qualificadas para estar fazendo esse debate aqui, como o Kim aqui, que tem essa luta. Eu sempre falo assim, que também que as pessoas assim, falar sobre racismo, a gente olha para todo canto, mas a gente às vezes não olha para a pessoa próxima. Mas, não, vamos falar sobre racismo, vamos chamar o Kim, que aqui da relação, que tá em todo canto, que tem movimento, né? Porque a gente também tem isso, né? Assim, só quem tem capacidade de falar sobre isso é uma pessoa lá não sei da onde que precisa vir de fora para poder falar. Não, meu amigo, a gente tem que pessoa prata da casa que tem capacidade de fazer esse debate, que está em todas as mesas de debate fazendo sobre racismo, né? Então, por isso que a gente não tinha outra pessoa aqui que não que pudesse falar de racismo que não fosse o Kim, né, que tem essa militância. E agradeço assim, a disponibilidade, né? Já são 9 horas da noite, né, que a gente aqui conversando, e o Kim ainda vai viajar de madrugada aí. E é isso, Kim, agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo, né? Todo dia eu me canso de aprender, né? E assim, com você aqui, a gente já aprende aqui nas conversas aqui no pátio, né? Conversando, você fala muito, tive outras oportunidades também. E para mim foi muito bacana essa experiência de estar aqui com você. Espero que a gente possa ter outras conversas, não só em novembro, né? Que a gente possa estar trazer outros debates sobre negritude também, né? Sobre juventude, sobre outros pontos e outras coisas, né? Que a gente também não só fala sobre, né? Sobre racismo, a gente fala sobre outras temáticas, fala sobre política, economia, sobre cultura, né? A gente tem capacidade de fazer outros debates, outras temáticas. E é isso, agradecer. Um abraço e até a outra oportunidade. Tamo junto.